Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia, tudo bem, muito obrigado. FA na veia de volta com o jogo de ontem, Thursday Night Football, que foi um jogo menos interessante do que eu imaginei. Mas vamos falar disso daqui a pouco, porque Vikings 10, Los Angeles Chargers, tem algumas coisas interessantes para serem tratadas aqui. Mas antes, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, somos 380 inscritos, ó, vocês são demais. Muito obrigado. Também comente, compartilhe, porque isso continua ajudando muito, mas muito mesmo o canal. E aí nós vamos crescendo junto com o futebol americano no Brasil. Então, se vocês já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo? Vamos embora, solta a vinheta. Para início de conversa, galera, tá muito difícil você fazer previsões para jogos de quinta-feira. Né? Os jogos do Thursday Night Football estão difíceis vocês... da gente prever de uma certa forma, porque pensa em jogos onde times que vinham embalados de repente jogam mal, ou não encaixam em momento algum. Esse foi o caso do Minnesota Vikings. Pô, Isaac, mas os caras estão com Carson Wentz. Ok, entendo perfeitamente, mas não esperava apenas 10 pontos de Carson Wentz e principalmente não esperava uma defesa tão soft desde o início do jogo como aconteceu lá em Los Angeles contra os Chargers. Por que eu tô falando isso? Isaac, mas eles ficaram muito tempo em campo. Eu sei, foram 39 minutos de posse de bola dos Chargers contra 21 minutos aí de posse de bola dos Vikings. Porém, todavia, entretanto, foi até maior em determinado momento do jogo, essa diferença de posse de bola, mas desde o início, tá certo, teve uma interceptação que depois foi revertida, né? Foi passe incompleto. Não sei o quanto isso pode desanimar os jogadores, o que eu acho uma besteira, pelo tanto que eles ganham para desanimar com uma besteirinha dessa, mas decaiu. Na verdade, acho que eles nem chegaram a entrar. Talvez aquela interceptação, se fosse confirmada, desse uma animada maior no time. Porém, todavia, entretanto, não foi. O time estava ali, sei lá, não entrou, parecia que estava numa rotação bem mais baixa. Não estava conseguindo fazer rodar, você via a rotação baixa no Special Teams, sabe? Dava a impressão que eles estavam correndo devagar. Eles não estavam correndo a milhão, aquele jeito que eles vão com tudo para cima. A impressão que eu tinha é de um jogo de morno para frio do time dos Vikings. Tá certo, é jogo de semana curta, coisa e tal, sem um quarterback titular, que também não é ainda nenhuma certeza, o DJ McCarthy, apesar de eu gostar muito dele. Porém, todavia, entretanto, eu esperava bem mais, tá certo, o Carson Wentz estava com o braço machucado, Zach, mas não era o braço lançador. Mas faz diferença para os movimentos, para você fazer a mecânica de passe, e isso também atrapalha. Só que se estava atrapalhando tanto, por que não colocou o Brosmer antes? Por que deixou só para os últimos minuto e meio, né, os últimos 90 segundos de jogo? Algo incompreensível dessa vez por parte do Kevin O'Connell. Já que o jogo estava perdido lá, inicia o quarto já com o Max Brosmer, porque se já está perdido mesmo, vai que o menino encaixe algumas boas jogadas aí, consiga pelo menos uma boa participação aí no Garbage Time. Então, faça os testes. Nós tivemos um jogo fraquíssimo em jardas para o Minnesota Vikings. Carson Wentz, baleado, e não é bom, né? A gente já sabe disso que ele não é bom há um bom tempo. 15 passes completados de 27, quase 50%, pouca coisa acima. 144 jardas apenas lançadas, um touchdown e uma interceptação. O Brosmer, para mim tanto faz como tanto fez, foram apenas alguns snaps, 3 passes completados de 4, uma porcentagem bem maior que a do Wentz, mas também uma amostragem bem pequena, né? 13 jardas. Nada muito além da conta. Se tivesse tido um tempo a mais de jogo, talvez os números pudessem ter sido melhores ou piores, não sabemos. Mas o jogo corrido também não entrou. Para você ter uma ideia, o maior corredor foi o Xavier Scott, com 16 jardas em 2 corridas. Mas isso também nos últimos 90 segundos de jogo da franquia. Até então nós tivemos Aaron Jones, que retornou a campo depois de tempo de contusão aí com 15 jardas em 5 carregadas. Jordan Mason com 3 jardas em 4 carregadas. Muitos tackles for loss em cima do Jordan Mason. Foi fraco. Eu tenho o Jordan Mason em um dos meus times.
doeu. A defesa também eu tinha em um dos meus times no Fantasy e prejudicou um pouco a pontuação. O que salvou foi a interceptação e 2 sacks. Foram só 2 sacks mesmo? 2 sacks, perda de 15 jardas, enquanto Carson Wentz, com o braço todo lascado, tomou 27 jardas em 5 sacks tomados, e cada sack era uma queda no chão e uma nova careta de dor por parte do Carson Wentz. Justin Jefferson, 74 jardas, o recebedor mais prolífico, mais 7 recepções em 11 alvos. Jordan Edson, 3 recepções em 4 alvos, 26 jardas e um touchdown. Voltou a aparecer, marcou o touchdown e foi só. Nada além disso, isso no terceiro quarto, que já estava ali 24-3. A defesa teve seus bons números, mas também ficou muito tempo em campo, né? Mas mesmo assim não foi efetivo. Eu achei que eu ganharia uma boa nota, né? Uma boa pontuação com a defesa dos Vikings, levando-se em consideração a linha ofensiva do time dos Chargers. Porque por mais que o Joe Alt tenha voltado, sabe, não tá naquele ritmo ainda, tá meio fora de ritmo por conta de 3 jogos fora de campo, mas não funcionou muito não. Mas foram aí 80 tackles totais, né? 2 sacks, 10 tackles for loss, que já é um bom número, apesar do bom jogo corrido do time de Los Angeles. Só 2 passes desviados, um deles gerou a interceptação, e 8 pressões no quarterback Justin Herbert. Porém, todavia, entretanto, nada que perturbasse tanto a vida do quarterback de Los Angeles. E, por falar em Justin Herbert, nós temos aí um quarterback que teve 18 passes completados de 25, 227 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação. Feia interceptação? Mais ou menos, passe desviado, não é 100% culpa dele, mas era uma bola que ele poderia ter cuidado um pouco melhor. Seria melhor ter tomado o sec nesse momento. Porém, todavia, entretanto, jogou relativamente bem. E quem foi muito bem dessa vez foi o Kimani Vidal. Kimani Vidal foi muito, mas muito bom correndo com a bola. 117 jardas e 23 toques, um touchdown marcado, média de 5.1 jardas. Média de 5.1 jardas por toque na bola. Justin Herbert foi o segundo melhor corredor com 62 jardas em 7 corridas. Aí uma média muito maior, 8.9 jardas corridas. O Jared Patterson já entrou no final, 30 jardas e 11 carregadas. E o Nyheim Hines também entrou no final, 2 carregadas, menos 2 jardas. Aí não fazia diferença, era só gastar relógio mesmo. Recebedores. Ladd McConkey foi o líder aí com 88 jardas. E o Oron de Gadsden, o tight end, 77 jardas. Um com 6 recepções e o outro com 5 recepções. Cada um marcou um touchdown. O outro touchdown foi marcado aí por Trey Harris, que teve apenas 8 jardas em 2 recepções, mas foi o suficiente para dar uma esticada no placar para o time dos Chargers. E como eu falei da defesa, a defesa foi, assim, muito bem. Teve poucos tackles, quase metade dos tackles em relação aos Vikings, porque também ficou menos tempo em campo e não precisou tanto fazer tackles, já que a linha defensiva conseguiu ir bem contra a OL de Minnesota. Foram 46 tackles totais, 5 sacks, isso mostra como eles foram eficientes. 7 tackles for loss, tá certo, 3 a menos que os Vikings, mas também é um bom número para se ter uma ideia em relação à perda de jardas. E 7 passes desviados, 8 pressões em cima de Carson Wentz, em número de pressões empatados, isso segundo o site da ESPN. A questão de kicker, nós tivemos 2 erros de field goals, um para cada lado. O Will Reichard, ou Reichard, sei lá como é a pronúncia certa, cada um fala de um jeito, ele acertou 1 de 2, mas acertou também o seu extra point, não teve muito ponto para quem tinha ele no Fantasy, enquanto o Cameron Dicker, por pouco, né, não ferra todo mundo que tinha ele nos Fantasy, porque ele acertou 3 de 4, então foi só um erro, 4 extra points convertidos, o mais longo foi de 45 jardas, não é assim, dependendo do tipo de liga que você joga, um número que vai dar tanta pontuação, mas já é pontuação o suficiente para dar aquela descansada enquanto a kicker. E para você ter uma ideia, o Los Angeles Chargers não chutou um único punch, nenhum punch sequer chutado pelo time de Chargers, ou dos Chargers, enquanto os Vikings chutaram 4 punts com 188 jardas totais, uma média de 46 jardas por punch, sendo que dentro da Red Zone foram 3 chutes, o mais longo deles foi de 51. Tá? Esses são alguns números
do time. Agora, em se tratando de Chargers e Vikings, o Vikings tem o problema do quarterback. O Chargers tem um problema do jogo corrido, que é muito inconsistente. Não só o jogo corrido, o próprio ataque de certa forma, a defesa de certa forma, acaba mostrando inconsistências que impedem que o time seja melhor e mais regular semana após semana. Começou muito bem, obrigado, deu uma desandada por conta das contusões e essas inconsistências que aconteceram, fazendo com que o time esteja agora com 5-3, né? 5 vitórias, 3 derrotas, enquanto o Minnesota Vikings, por uma série de situações envolvendo o seu time de ataque e também a defesa, que esse ano não está assim tão possante como foi ano passado, 3-4, 3 vitórias, 4 derrotas. O time os Vikings estão 2 vitórias e 2 derrotas fora de casa, enquanto os Chargers estão 3 vitórias e 2 derrotas dentro de casa. São números que podem preocupar alguns. Por parte dos Vikings, talvez. Vai depender muito de como o J.J. McCarthy voltar e de como esse ataque lidar com o quarterback reserva, que sim, está aprendendo, vai ter que ter paciência. Provavelmente o torcedor não esperava uma belíssima campanha como foi ano passado com o Darnold, sabendo que o seu quarterback é novato, não é rookie, mas tudo bem, não é o primeiro ano, mas ainda assim é novato. E enquanto os Chargers, eles precisam de consistência. Por mais que tenha Jim Harbaugh aí como head coach, eu acho que precisa melhorar um pouco o trabalho e fazer o time se tornar mais consistente, mesmo que venham com vitórias feias. O importante é ver com vitória e consistência. Essas são as minhas opiniões, eu quero saber as suas. Diga aqui nos comentários, porque esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ajude a gente a chegar aí a 400 rapidinho, rapidinho, rapidinho. E também deixa seu comentário aqui porque é importante. Aproveita, deixa aquele like maroto e ative o sininho das notificações que aí você recebe toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, os avisos que esse vídeo está no ar. Bem, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais um touchdown. Até a próxima. Valeu!